Hoje, nossa noite, né? Oi. Vamos falar hoje sobre o multiplique o seu faturamento por meio de dados. Estou ansiosa. Quando fala multiplicar, eu gosto, viu, Ale? Amo multiplicação. Boa. Isso aí. Especialmente dos negócios, né? Com certeza. Quem não gosta? Quem não gosta? Acho que ninguém gosta de subtrair. Né? A gente tem até, tem, quando está no terceiro ano, que a gente aprende a subtração com reserva, a gente até tem uma aversão, de pedir emprestado, de devolver, mas quando fala multiplicação, a gente gosta, faz a perdoada com gosto, né? Com certeza. Que bom, Ale. Então, Eu estamos só, em mais uma hoje, quarta, né? hoje de manhã eu descobri que quem gosta de subtrair é o cliente, né? Que gosta de pedir desconto, de ficar pechinchando. É isso mesmo. Olha, eu sou uma cliente que eu não gosto, eu não sei pechinchar, Ale, eu não sei. Se eu gostar de algo, eu pago. Eu tenho que aprender a pechinchar, né? Ou eu sou uma boa cliente. Eu prefiro, e até a gente vai ter alguns temas aqui, sempre orientar para o máximo valor. Então eu sempre falo, eu nunca peço desconto em nada e eu nunca dou desconto em nada. Eu acho que a gente tem que trabalhar na premissa do valor, não do preço. Certeza. E valorizar também, né, o Tá? trabalho do outro, o serviço do outro. A gente ficar dando preço no serviço do outro não é legal, né? Não. Eu não tenho essa postura. Então, ó, já estou já salva. Muito bom. Que bom. Né? Então, é isso aí, viu, Ale? O comando é seu. Obrigado. Se você quiser iniciar, viu? Então Só vou vamos em dar aquele frente. aviso só sobre as listas, né? Que temos hoje dois links, que é a lista de frequência e a lista do certificado, né? Quem tem o interesse de ter o certificado tem que preencher e anexar os documentos. Bom, Ótimo. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Como a gente sempre tem os primeiros minutinhos até chegar todo mundo, eu vou aproveitar e pegar carona na conversa aqui com a Rogerlane e vou contar uma historinha bem rápida sobre isso de valor, né? Ela é até bem conhecida no mundo dos negócios, talvez alguns de vocês conheçam. Estava para ser inaugurado, né, o maior navio de carga que já tinham construído, inventado. Ia fazer uma viagem transatlântica, então estava lá as autoridades, as personalidades da cidade, né, os empresários que tinham construído aquele navio gigantesco lá, com aquela tradicional quebra a garrafa de champanhe, assim, né, para o navio poder partir. E na hora de partir não ligava o motor. O motor não ligava, e aí aquele desespero, meu Deus, está aqui a imprensa, jornalista, transmitindo para o mundo inteiro, e o negócio não liga, chama os engenheiros, pega lá os computadores, vamos fazer... E ninguém conseguia fazer ligar o motor, né? Até que alguém lembrou, né? Falou, pô, tem o Pedrão, né? Pedrão ajudou a gente a apertar os parafusos lá na montagem, ele conhece um pouco as coisas, vê se ele lembra de alguma coisa que pode ter acontecido. Ninguém tinha nem convidado ele para a inauguração. Lembraram do Pedrão, ele foi lá, chegou, deu uma olhada, pediu uma chave assim, pegou a chave, deu duas batidinhas assim, o motor funcionou. Aí, beleza, parabéns, obrigado, Pedrão, tal. No dia seguinte, né, o engenheiro foi lá, obrigado aí do seu serviço, tal. Quanto é, né? Por você ter consertado lá pra gente. Aí ele mandou a fatura, R$ 10.000. O quê? R$ 10.000 por duas batidinhas no parafuso? Aí ele falou, não, lê ali embaixo. Aí ele falou, batidinha no parafuso, R$ 1. Saber aonde dá a batidinha do parafuso, R$ 9.999. Então esse é o valor para quando alguém pede desconto, né? Já é um conceito que felizmente está cada vez mais difundido, e as pessoas não estão comprando o serviço, não estão comprando o curso, né? É a transformação, é o resultado. Então, quem tiver aqui
quem de vocês estiver no dia a dia de vendas, quanto mais você conseguir conectar com o resultado que o seu cliente vai ter, a transformação que o seu produto ou serviço vai gerar para ele, menor tende a ser a sensibilidade dele a preço. Ele vai perceber, como a Rogelane falou ali, né, no começo, se eu gosto, eu pago. Tem que ajudá-lo a chegar nessa decisão, nessa percepção de que ele gosta. Bom, pessoal, isso era só um aquecimento aqui para a nossa jornada de hoje. Então, eu vou começar compartilhando a tela para a gente poder seguir com o programa. Então, nosso tema de hoje, pessoal, qual que é o nosso tema principal da conversa de hoje? A gente vem falando bastante sobre os conceitos, as estratégias, as técnicas que fazem parte do universo do growth, e hoje a gente vai falar sobre um dos principais, assim como a mentalidade de testes, de experimentação, de estar sempre olhando para as oportunidades, uma das principais que já entra um pouquinho no nível de ferramenta, tá? A gente vai ver como que os dados, né, essas informações, esse conceito que está cada dia mais falado, se discute hoje, é quase que impossível a gente abrir qualquer veículo, qualquer mídia de negócios que não tenha alguma notícia, algum comentário, algum assunto sobre dados, né? Então tem o Big Data, tem Analytics, tem Data Science, tem uma série de detalhes que não vem ao caso para a gente agora, mas qual que é o grande valor dos dados, né? Eles tiram nos negócios, e aqui para a gente, né, para simplificar também a nossa compreensão, dentro da perspectiva de growth. Para que servem os dados? Ele tira da equação, ele tira do dia a dia dos negócios o achismo, né? Então, acho que um caso super tradicional são empresas familiares, né? Quando tem aquele choque de gerações. A nova geração quer trazer inovação, tem ideias, tem eu estudei isso, ou às vezes foi para a faculdade, voltou com possibilidades que até os fundadores ou outra geração não tinha, e diz, né, qual que é a reação? Eu vivi isso quando mais jovem, tentei trabalhar numa empresa que meu pai tinha, e é assim, isso sempre foi assim, você quer chegar aqui agora e mudar tudo? Sempre deu certo, assim, há 30 anos, há 20 anos, deu certo até agora, por que vai mudar? Time que está ganhando não se mexe, né? E os dados, eles, eu não vou dizer eliminam, porque a gente não pode subestimar a teimosia de algumas pessoas, né? Mas ajuda muito. E tem casos que eles eliminam a questão da opinião. Tem um termo que é muito usado no universo de dados, que é o HIPPO, H-I-P-P-O, né? Em inglês é uma sigla para Highest Paid Person Opinion, que é o que os dados acabam, que é o quê? A opinião da pessoa mais bem paga da sala. Geralmente, quando o chefe fala, todo mundo concorda. E hoje já é muito comum, tem cases de empresas que a opinião do chefe deixou de ser a mais válida, deixou de ser aceita por todos quando confrontada por dados. E é um grande sinal de inteligência, né? Quando a gente é apresentado a evidências que contradizem ou expandem um pensamento, uma opinião, e aceita colocar aquilo em prática para gerar valor, né? Então, vou trazer aqui alguns exemplos e vamos falar da jornada de dados, né? Já tem um termo também que é muito usado no universo de negócios, que é a obesidade dos dados. Se fala tanto em dados e que dados têm muito valor, dados são o novo petróleo, é o ouro digital, que criou-se uma corrida e as empresas, os negócios capturando volumes absurdos de dados que não servem para nada, né? Que não vão ter
utilidade nessa questão, especialmente. Qual que é a grande utilidade, qual que é o grande valor de um dado? Permitir uma tomada de decisão inteligente, uma tomada de decisão estratégica, que não seja... A gente fala muito de testes, né? Alê, seu microfone desativou. Oi, voltou? Pronto. Eu estou ainda fazendo amizade com esse Teams. Estamos nos entendendo aqui. Deu para ouvir até que parte, Lani? Oi? Estão me ouvindo agora? Então. Oi, Alê, estamos sim. Então tá. Bom, eu dizia do uso dos dados, né, do volume de dados que as empresas capturam e às vezes não conseguem usar para nada, não conseguem usar para uma tomada de decisão baseada em valor, né? Então tem sempre um equilíbrio em a gente conectar os dados com a tomada de decisão. A gente vai ver um pouquinho disso aqui agora, né? Então, um exemplo que eu sempre trago, né, quando eu estava falando aqui agora há pouco, dados são o novo petróleo. Imagina a seguinte situação, você está com o seu carro na estrada e acaba a gasolina. Mas você tem lá no porta-malas um barril de petróleo. Porque você é uma pessoa, né, prevenida. A analogia é as empresas que estão capturando volumes gigantescos de dados. O petróleo tem algum valor lá, mas ele não tem condições de ajudar aquela situação, de ser combustível para o carro, assim como os dados são combustível para o negócio, a não ser que ele esteja refinado em forma de gasolina. A mesma coisa a gente diz para os dados. Se eles não tiverem refinados, e os dados refinados significa o quê? Comparados a um objetivo de negócio. O que eu quero saber? Então, por exemplo, se você quer conhecer o seu consumidor, você quer conhecer o seu cliente para entender as preferências dele, né? Aí você pega lá, você atende 1.000 clientes por mês, você pega os dados dos últimos 3 anos, você vai ter 36.000 clientes para analisar. E aí você vai lá, olha, esse aqui compra todo mês, esse aqui compra em média R$1.000, esse aqui em média 100, tantos são mulheres, tantos são da região de Salvador, tantos são mais para o interior do estado, tantos são de fora do Brasil, tantos compram parcelado. Legal, você capturou e tem um volume gigantesco de informações agora que antes você não estava olhando. E o que você vai fazer com isso? Não sei. Se você não sabe antes, aquela montanha de dados tem muito pouco valor ou nenhum valor, né? Ela vira, às vezes, um peso, atrapalha, porque você tem, muitas vezes, investimento de criação de processos, tecnologia, software, para capturar e analisar todos aqueles dados. E se você não sabe antes o que vai fazer com ele, então o petróleo, por exemplo, ele tem alguns usos, né? Ele pode virar gasolina, ele pode virar plástico, ele pode virar perfume, produto químico. O processo pelo qual ele vai passar é orientado pelo produto final que a pessoa conduzindo o processo quer que ele se torne. Então é a mesma coisa. Imagine o seguinte, eu quero aumentar minhas vendas de um determinado produto do meu estoque, do meu portfólio, do meu catálogo, vamos chamar assim. E aí eu olho para toda aquela montanha de dados, ou parte dela, buscando por padrões relativos àquele produto. Tem um site, só em nível de curiosidade, chama Spurious Correlations, correlações espúrias. Então são 2, 3 ou mais informações aparentemente relacionadas que não tem nada a ver uma com a outra. E às vezes as pessoas usam para tomada de decisão. Um caso que é bastante conhecido é quando
aumentam as vendas de sorvete, esse site analisou, coincidentemente, aumentam ataques de tubarão a banhistas. O que uma empresa de sorvetes pode fazer com essa informação? Nada. A única coisa em comum que provavelmente alguém consegue achar é as duas coisas acontecem no verão, porque tem mais gente na praia e tem mais gente consumindo sorvete. Se for um lugar com uma estação marcada. Se for um lugar, por exemplo, que é verão o ano todo, faz menos sentido ainda. Então, primeiro essa introdução aqui, pessoal, antes da jornada, que é para vocês buscarem, antes de qualquer coisa, a gente fala assim, o ponteiro de negócios. Vou fazer algum tipo de atividade de dados, de análise de dados, de captura de dados. Pensem sempre assim, qual é o ponteiro de negócios? Qual é o indicador do meu negócio que eu quero ver impactado depois que eu tiver essa análise? Quando a gente olhar a jornada, vai fazer mais sentido, tá? Mas basicamente é assim, se você falar, eu quero aumentar vendas, ajuda pouco, né? Todo mundo quer aumentar vendas. A gente quer multiplicar, como a Rogelane falou no começo. Todo mundo quer multiplicar, mas o quê? Eu quero multiplicar em 30% ou em 3 vezes as vendas do meu produto X durante os próximos 6 meses na venda por e-commerce, ou na região X, ou para o público 18 a 24 anos. Por exemplo, porque aí a gente consegue depois, lembrem que a gente falou na segunda-feira sobre medir para poder repetir, para poder replicar, né? Então, esse é um grande benefício dos dados, além de uma coisa poderosa, que é um dos grandes benefícios de uma estratégia de growth, que é o seguinte, previsibilidade. A gente consegue desenvolver praticamente uma bola de cristal de vendas. Como assim? Eu vou conseguir saber quanto eu vou vender daqui a um ano? Sim. A gente consegue, desde que você faça as ações. Vejam comigo aqui, lembra do funil de vendas, né? Então, imagine o seguinte, aquela pessoa do exemplo, para quem se lembra do exemplo da academia, né? Então, eu invisto R$1.000, R$10.000, para gerar um número X de lead. Vamos dizer que eu investi R$1.000 e gerei 100 leads, 100 interessados na minha academia. Desses 100 interessados, 50 deram o próximo passo. Ou seja, pediram mais informações ou se cadastraram em algum tipo de formulário que eu tenha, ou telefonaram, ou foram até a academia. Tá? Então, de R$1.000 que eu investi, eu gerei 100 leads, que são os interessados. E desses 100, 50 deram o passo à frente, se tornaram prospects, né? Ou usuários, clientes em potencial. Desses 50, vamos dizer que 15 viraram clientes. Que conta que eu tenho? A relação, eu invisto R$1.000, gero 100 interessados, 50 leads, 15 clientes. Numa conta muito rápida, eu sei que para trazer 15 clientes para minha academia, custa R$1.000. Aí eu faço a minha lição de casa interna. Quanto cada cliente desse precisa me pagar? Depois a gente vai explorar com mais detalhes, mas eu estou falando lá daquele lifetime value, né? Vamos supor que cada cliente desse me pague R$200 pelo tempo que ele fica na academia. Ou seja, 15 clientes vezes R$200, 3.000. Eu gastei 1.000 para trazer aqueles 15. Então, eu tenho hoje uma relação clara, porque eu olhei para os dados que o meu funil de vendas gerou. Eu sei que cada R$1.000 que eu invista naquele funil, então o que aquele funil teve? Comunicação, anúncios, um website ou um formulário, uma oferta estruturada para receber as pessoas que mostraram interesse.
que acontece se eu usar o contrário? Que a gente estava falando da bola de cristal, né? Então fala, tá bom, cada R$1.000 que eu gasto gera 3.000. Quanto eu quero faturar? Qual que é a minha meta de faturamento? 30 mil. O que você precisa fazer? Investir 10 mil. Não, mas 30 mil é pouco, eu quero investir. É só fazer a conta, a regrinha de 3. Então, é claro que conforme a gente está falando de volumes maiores, existem ajustes a serem feitos, normalmente a gente consegue otimizar o resultado. Então, cada R$1.000, quando você está investindo só R$1.000, produz aquele resultado. Se você está investindo R$10.000, possivelmente a gente consegue fazer ajustes, apertar parafuso, que a gente fala, e gerar não 3.000 para cada 1.000, mas 3.500, 4.000, depende de muitos fatores, tá? Mas o fato é que eu gero essa previsibilidade. Legal, Ale, para que serve essa previsibilidade? Depende do seu negócio, aí já não é tanto o caso da academia, mas pode ser também. Você consegue planejar, primeiro, o seu crescimento. Eu quero faturar tanto durante os próximos 12 meses, eu preciso investir tanto se eu tiver estruturado um funil de vendas metrificado, baseado em dados. Eu vou conseguir planejar recursos. Eu vou precisar, se eu atingir essas metas, então, para eu atingir essa meta daqui a um ano, eu vou estar nesse estágio intermediário no 6º mês ou no 3º mês. Então, pode ser que eu precise contratar mais pessoas. Se eu tiver uma loja que eu venda produtos, eu preciso fazer a conciliação do estoque, porque senão acontece aquilo que a gente falou na semana passada. Eu vou vender e não tenho estoque para entregar. Aí quebra o meu padrão de crescimento. Percebem como são coisas muito simples e que podem fazer muita diferença nessas etapas de planejamento, estabelecimento de metas, previsão e provisão, tanto de recursos. Se você fala assim, eu preciso investir, então, no primeiro mês 1.000, no segundo 2.000, no terceiro 3.000, você já vai planejando para ter os recursos e fazer o investimento na aquisição desses clientes. Depois, você vai combinando as métricas para garantir que os clientes que entrem não saiam. E aí vai ficar cada vez mais barato e a taxa melhora de retorno. Tá bom, pessoal? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, pode ser pelo chat, algum comentário, pô, isso fez sentido, tive alguma dúvida, tá? Para a gente depois ir consolidando esse material e gerando mais valor para vocês, tá bom? Mas, basicamente, são análises muito simples, tá? E os dados, a maioria, especialmente, por exemplo, para montar um funil de vendas como esse que eu sugeri, eles estão aí disponíveis, tá? Estão em algum lugar dentro da sua empresa. É como um baú do tesouro que está lá guardado e muitas empresas não mexem, algumas nem sabem que tem, outras fazem bom uso dessas informações. Fases de uma jornada, né? Então, se algum de vocês estiver pensando assim, putz, Ale, legal, fez sentido para mim, sim, eu estou pensando em colocar isso para rodar no meu negócio, quero implementar algo parecido, assim. Uma jornada de dados, ela passa normalmente por 4 fases estruturantes. Cada uma dessas fases, ela tem as suas etapas internas, tá? Mas, para efeito aqui nosso didático, de introdução, esse material preliminar, a gente está no nível básico, a gente vai focar nas 4 fases, tá? Então, eu vou passar rapidinho quais são as fases, e aí a gente volta detalhando cada uma. Eu vou primeiro coletar, depois integrar os dados, depois analisar os dados e, por fim, ativar esses dados, tá bom? Essas são as 4 fases. Coletar, integrar, analisar, ativar, tá bom? Então, vamos lá. O que é coletar os dados? Tem 2 níveis, né, de coletar os dados. O primeiro é quando você coleta os dados do seu público, do seu cliente, quem está fora da sua empresa. Então, isso normalmente se dá através de formulários. Hoje é muito comum, né? Tem dispositivos de chatbot, né? Os chats automáticos, que é um bot, né? Um robô que responde, a gente deixa pré-configurado.
e eles respondem. Já é comprovado que os bots, né, aquele chatzinho, e depois a gente pode indicar, tem ferramentas que você coloca no seu site gratuitas, e a taxa de conversão, ou seja, ela funciona muito melhor do que formulários, tá? Então você coleta ali dados, né? Gostaria de receber mais informações? Imagine assim, você faz um anúncio no Google que direciona a pessoa para uma página sua, um formulário, né? E ali você diz para a pessoa, olha, você vê, vamos supor que você vai entregar um e-book. Olha, obrigado por terem vindo aqui e tal. Clica aqui, deixa o seu e-mail e baixe o meu e-book. Você gostaria de receber mais informações? Aí tem autorização para uso de dados, etc. Mas, normalmente, pessoal, a gente está falando de informações muito básicas, tá? De coletar informações nesse nível, estando no ambiente externo. Tem outras formas de coletar dados que não vem ao caso agora, que são automatizadas. Por exemplo, ferramentas de analytics, tagueamento, que são aquelas que... Sabe quando você entra num site, você pesquisa, por exemplo, está olhando para suas férias, você pesquisa, viagem para a praia. E aí depois você começa a ser perseguido por anúncios de empresas de viagem, é porque você foi tagueado, né? Tem um tipo de um códigozinho naquela página que você visitou que vai te acompanhar até você tomar alguma ação, seja você cancelar, você clicar ou você comprar, né? Nesse caso, as empresas estão coletando seus dados também, tá bom? Mas isso não é para a gente agora. E aí tem a coleta de dados, pessoal, internos. Assim, vamos, né, para fins didáticos aqui, vamos admitir que na sua empresa não exista uma cultura estruturada de dados. As decisões são tomadas por experiência, ou achismo, ou sempre foi assim, ou, gente, não dá nem tempo, a gente está correndo aqui, eu tenho que fazer o dia a dia, não tenho tempo de parar e ficar olhando planilha, ou ficar olhando formulário e vamos embora. Está vendendo, né? Vamos em frente. Tá bom. O primeiro passo é você olhar um pouco para trás. Então, de novo, a gente vai ver vários cenários, mas desde eu não tenho controle nenhum, eu não tenho um software, uma ferramenta de CRM, eu não faço uma planilha das minhas vendas, a minha equipe de vendas, ou eu mesmo que vendo, não anoto, eu só olho lá o e-mail, ou a pessoa me ligou e comprou, ou pelo WhatsApp, e comprou, eu emito o pedido, recebo o pagamento e tchau. Às vezes não tem nota fiscal, às vezes tem nota fiscal. Alguma informação você tem, nem que seja o histórico de e-mails antes da pessoa comprar, nem que seja a conversa no WhatsApp que você teve, se é o seu e-mail principal. Tá? E aí o que você vai olhar? Identificar padrões. Né? Então, assim, geralmente, quando eu faço essa oferta, tal e tal pessoa compra. Geralmente, as pessoas compram, um caso super emblemático, né? Pizzarias. Aqui onde eu moro, por exemplo, 70%, 80% dos negócios de uma pizzaria são feitos de quinta a domingo. Sexta a domingo, mais relevante ainda. Tá? Então, ele pode olhar para isso. Tem até um caso de uma pizzaria que aumentou o faturamento abrindo na segunda-feira, ao invés de fechar na segunda como todas as outras. Enfim, coletar esses dados. Pode ser que você tenha um sistema automático de emissão de pedidos e nota fiscal, mas não tenha um controle de pedidos de clientes. Pode ser que você tenha um software, uma planilha de controle de clientes. Então, você vai coletar esses dados. Lembrando sempre assim, comparado a um objetivo de negócio, tá bom? Como você vai coletar esses dados? Você vai ou organizar, por exemplo, vamos dizer que você só tem e-mail, você vai organizá-los numa planilha. Você vai organizá-los num documento do Word, se você for mais fluente no Word, tudo bem. O
importante é que você consiga olhar para aqueles dados depois e tomar uma decisão. A gente vai falar nisso na parte de análise. Então, o próximo passo. Estou coletando os dados. Então tá, olha, eu já sei quais foram os meus pedidos, quantas vendas eu tive, qual o valor médio de cada venda, quantas vendas por cliente, quem são os meus clientes que compram todo mês ou toda semana ou uma vez só na vida. E aí a gente vai para a fase de integrar esses dados. Porque senão você não consegue, uns chamam de higienizar, integrar, onboarding, porque senão você tem dados muito diferentes, né? Pode ser um tipo de padronização aqui, tá bom? Senão você não consegue tirar informações confiáveis daqueles dados, né? Como o Antônio colocou ali, né? É importante que os dados sejam confiáveis, né? Senão você vai tomar uma decisão errada. Você vai tomar uma decisão olhando para uma informação que não é válida. Imagina que tem o seu histórico de pedidos, você olha lá e tem clientes que compraram todo mês. Aí você faz uma oferta, você fala, putz, esse cara compra todo mês, eu vou preparar uma oferta especial para ele. Só que ele não comprou todo mês, a informação dele, por algum motivo, saiu duplicada ao longo dos outros meses. Aí você vai mandar uma oferta pensando uma coisa, ele nem sabe quem você é. Então é importante que na integração desses dados eles sofram algum tipo de validação, tá? Então o que você vai fazer? Por exemplo, eu tenho alguns dados que estão no meu e-mail, porque eu faço vendas por e-mail. O cliente me manda, eu mando orçamento no e-mail dele, faço uma ligação, apresento, faço uma visita presencial, e aí ele me manda o ok, ele me manda a confirmação, os dados para faturamento por e-mail. Aí outros, você faz o mesmo processo, só que pelo WhatsApp. Os dados são diferentes, né? Imagina a planilha, as colunas são diferentes. Então você vai ter um trabalho, muita iniciativa de alto valor de dados. Quebra, para, nessa etapa. Porque é sim desafiadora. Nessa etapa, possivelmente, você vai precisar de algum tipo de ajuda. Mesmo que seja, todo mundo tem aquele sobrinho que é bom de computador, né, que é bom de Excel e tal. Nunca fui eu esse sobrinho. Mas essa integração, essa padronização dos dados costuma ser uma fase muito desafiadora, tá? Costuma ser aonde as pessoas ou as empresas falam, não vale a pena fazer isso, é muito trabalho, não vai me ajudar, mas é essencial, tá? Para a gente poder, a gente falou agora há pouco ali na simulação do funil de vendas, lembra? Eu estava falando assim, as métricas, se eu invisto 1.000, gero 3.000, nessa fase de integração, se os dados estiverem bagunçados, se eles estiverem distorcidos ou mesmo simplesmente confusos, eu posso fazer uma métrica toda errada. E aí a gente viu na semana passada, né? Às vezes, se a minha relação entre o custo de aquisição do cliente e o LTV, né, o Lifetime Value, o resultado total de dinheiro que ele deixa enquanto ele é meu cliente, se essa relação estiver desequilibrada, a cada nova venda eu posso estar me aproximando do buraco. Então, muito importante a gente ter essa visão da integração dos dados, tá? Para eles terem um padrão. A terceira etapa da jornada de dados, aonde costuma ser muito divertido. Essa etapa costuma ser porque ela começa a entregar algum resultado, sabe? O esforço todo feito nas fases de coleta e integração começa a mostrar caminhos. Você começa a entender padrões e falar, caramba, quer dizer que esse meu produto aqui, quase todas as vendas dele acontecem na terceira semana do mês. Quer dizer que esse cliente meu aqui, todos dessa região, ou todos desse tipo de mercado, você vai identificando padrões, né? Por isso aqui, estão vendo a lupinha aqui, né? Olhando,
detalhadamente. Tem vários casos, eu vou trazer um aqui de um que eu participei, uma empresa de telefonia, tá, que estava fazendo eles fizeram uma campanha, isso tem uns 2 anos, eles fizeram uma campanha para que era um teste, né? Então um pedaço da base de clientes deles que eles queriam que migrasse de receber a fatura em casa pelo correio, aquele envelopão, né, com a fatura impressa, por receber a fatura digital, receber por e-mail. E aí tinha uma série de benefícios, além, né, eles tinham lá uma mensagem de sustentabilidade que é válida, né, não precisa imprimir, e tinha um benefício financeiro óbvio, não precisaria imprimir, enviar, tudo aquilo. E esse benefício foi estabelecido que era cerca de R$ 1,90 por cliente que optasse em receber a fatura digital versus a fatura impressa. E a gente fez a campanha, né? Então foi feito estou falando de uma empresa grande de telefonia do Rio de Janeiro, e aí tinha campanha na televisão, campanha no site, campanha na internet, né? Muito focada em um pedaço do público lá da cidade do Rio de Janeiro para esse teste. O que a gente percebeu? Os clientes precisavam entrar num site ou no aplicativo, tá? Para confirmar a opção de receber a fatura digital. Então, eles recebiam na campanha, vamos supor, ele era impactado, ou ele recebia um SMS no telefone dele, depende se ele acessava ou não, ou ele recebia um link num anúncio, por exemplo, ele estava navegando no Facebook ou no Instagram ou pelo Google, ele via um anúncio, converte aqui a sua fatura, tá? E aí ele clicava e chegava no aplicativo ou no site que tinha 4 telas para ele concluir a jornada de migração. A primeira tela ele fazia um login, usuário, senha, né? Na segunda tela ele preenchia alguns dados, CPF, aceito, tal, lia, né, as condições. Na terceira tela ele dava a confirmação, entendi e aceito receber a fatura por e-mail. E a última tela era a confirmação. Obrigado, você conseguiu fazer a migração com sucesso. O que a gente notou analisando os dados? Na segunda tela, quando ele tinha que preencher CPF, eu não lembro exatamente os campos, mas ele tinha que preencher 3 ou 4 campos para confirmar a identificação, né, que ele era ele. Era onde estava a maior dispersão. 65% de quem entrava no aplicativo ou no site para fazer a migração abandonava naquele momento, naquele estágio. E são muitos fatores. Então, desde ele estar sem uma conexão legal, às vezes ele estava distante, a internet não estava boa, e ele estava no celular, que gera, às vezes, precisa o layout mesmo, né? A usabilidade, a UX da página precisa ser muito bem planejada. Enfim, o que a gente sugeriu? Depois de analisar, a gente analisou a jornada para perceber que ali estava tendo essa grande perda. O que a gente sugeriu? Pessoal, a gente está fazendo essa campanha só para quem já é cliente, né? Ou seja, os dados que a gente pede para ele colocar nessa segunda tela, a gente já tem, a empresa já tem esses dados. Então, ou faz um dispositivo que é super simples do ponto de vista de tecnologia, e quando ele se loga, essa tela é preenchida automaticamente, e não depende dele ter que, às vezes, não enxergar no celular para preencher, ou elimina essa tela porque a gente já tem os dados e ele coloca ali nessa tela. Então, um ajuste muito simples trouxe um impacto de R$700 mil naquele teste entre aquele grupo de controle que a gente estava testando, disparou absurdamente a conversão, quem passava a concluir a jornada porque não tinha mais aquela etapa de gargalo. Então, como que a gente consegue fazer isso no dia a dia? Algo parecido.
nessa fase aqui de analisar os meus dados. Vamos voltar no exemplo da academia um pouquinho? Então, eu posso estar lá olhando e falar, caramba, eu, com os meus R$1.000, eu trouxe 100 interessados. Dos 100 interessados, só 50 deram um passo à frente. O que pode estar acontecendo com esses 50? Será que a minha mensagem não está clara? Será que os 50 que não deram esse passo não entenderam o que eles precisariam fazer? Será que esses 50 que não deram o segundo passo acharam que ali eles já estavam assumindo algum tipo de compromisso, que já era uma compra? Esse é um caso que acontece, tá? Então, muitas vezes, uma mensagem ali, olha, ainda não é a compra, na próxima tela você vai ser direcionado para um consultor agendar a sua visita na academia, já possivelmente traria um impacto significativo. E ao invés de 50 que avançassem para a próxima etapa do funil, seriam 70, 75, não sei, né? A gente está trabalhando em nível de hipótese aqui. Mas percebem a importância de analisar esses dados? E aí a gente volta, 2 casinhas. Imagina o estrago se eu estou analisando dados errados, dados que não foram coletados, integrados de forma confiável, né? Como o Antônio fez o comentário ali para a gente. Então, pessoal, às vezes a gente está falando de, na grande maioria das vezes, a gente está falando de etapas, ações muito simples de se fazer. Tá? Vou só pedir, pessoal, quem puder, por favor, dá uma conferidinha se o seu microfone está no mudo, porque está dando umas interferências e aí, às vezes, dá microfonia aqui. Por favor, todo mundo é super bem-vindo para comentar ou participar, é só levantar a mãozinha ali, como a gente falou, e aí a gente faz essa troca. Pois é, tem um comentário aqui, 2 comentários bastante importantes da Sandra. Né? Existe essa questão das leis de privacidade, LGPD, além disso tem algumas questões de tecnologia, está bastante notória ultimamente o movimento da Apple, né, que modificou a estrutura de privacidade do iOS, né, que é o sistema operacional do iPhone, dificultou a vida dos anunciantes, né, num primeiro momento, depois tende a melhorar. E as questões de leis de privacidade. Qual é a responsabilidade que eu tenho em fazer bom uso dos dados que o meu cliente... os primeiros estudos, tá? Eu estou bastante inserido nesse mercado, para você saber, Sandra, os primeiros estudos, eles estão indicando que quando a gente consegue estabelecer comunicação relevante, personalizada, com o cliente, a predisposição de o cliente dar o consentimento para o uso dos dados é, inclusive, maior do que era antes dessa questão dos cookies, que é mais ligado ao Google, e da privacidade do iOS 14. Então, cenário positivo aí para nós, empresários, empreendedores, marqueteiros, líderes de negócio em geral, né? Exato, Antônio, muito bem colocado essa questão sobre... Pessoal, quem não tiver perdido aí do que a gente está falando, são os comentários no chat, tá? Muito bem colocada essa questão do e-commerce, né? É um dos principais... Existem hoje empresas especializadas em análise de abandono de carrinho. É assim, o cliente coloca o produto no carrinho e tchau. Uma das questões que é analisada é psicológica, tá? As pessoas têm aquele impulso de compra e o fato de ela colocar no carrinho já alivia um pouco essa ânsia de comprar e depois eu volto, tal, e vai embora. Ali, normalmente, ela é fisgada, né? Tagueada, como eu falei antes, e ela vai ser perseguida. Olha, você não quer voltar lá e finalizar sua compra? Já deve ter acontecido com vocês aqui, né? Mas vale fazer a análise. Tem algumas ferramentas que são conhecidas de Experience Analytics. Então, são
análises da experiência. Então, essas ferramentas, geralmente, elas são aqueles mapas de calor. Sabe no futebol, no jogo, quando eles mostram, olha o mapa de calor da partida, onde o jogador tal passou mais tempo. Parecido com aonde ficou o seu mouse. Tá? Quando você está no desktop, ou o padrão de navegação do dedo, quais foram os cliques, os links que você clicou no celular. E gravação de sessão. Tá? A gravação de sessão é assim, esses softwares, eles gravam literalmente o que o usuário está fazendo e depois a equipe de marketing, de e-commerce, consegue repetir, ela consegue analisar, deixa eu ver o que esse cara estava fazendo, o que aconteceu quando ele decidiu não comprar. E aí nos leva para uma outra disciplina que faz parte do Growth, que é o CRO, significa Conversion Rate Optimization, otimização da taxa de conversão, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, você troca a cor de um botão. Então, o botão comprar estava em vermelho, e aí tem tecnologias, o Google tem uma das grandes, chama Optimize, que troca sozinho. Se você voltar naquele site, um botão que era vermelho, quando você voltar ele vai estar azul. Só para testar, para ver se foi aquilo que atrapalhou você comprar. O tipo de letra é diferente, o botão abaixo do preço ou acima do preço. Preço com o símbolo real, R, cifrão, antes do valor ou não. Chega num nível, pessoal, tudo isso automatizado, tá? De detalhes, assim, que as equipes não, por acaso, né? Eu fiz um levantamento para uma outra iniciativa no LinkedIn, tá? Fiz uma pesquisa muito rápida, assim, vagas de growth. No Brasil tem 4.000 vagas de growth abertas só no LinkedIn. Isso é um dado de setembro agora, 2021. Então, as empresas estão desesperadas. Algumas pessoas que eu conheço, assim, quase todo dia pedindo indicação de profissionais para trabalhar nessa área, para trabalhar fazendo essas análises. E, olha, não precisa de experiência, a gente treina. Não, olha, se tiver tal e tal histórico, background, já ajuda. Então, por que? Imagine, assim, na dimensão de um Magazine Luiza. Quando eles identificam um detalhe como esse, mas que está passando 1 milhão de pessoas por dia ali, quanto representa no faturamento? Né? Então, tem muito valor nessa etapa de análise dos dados, tá? Muito valor mesmo que pode ser descoberto, às vezes, assim, por que o cliente não comprou, tanto no e-commerce quanto na loja física, porque ele não chegou na etapa de comprar, né? Hoje está muito fácil, qualquer site do concorrente está literalmente a um clique de distância. Então, esses aprendizados podem enriquecer, literalmente, enriquecer financeiramente um negócio. Tá bom, pessoal? Próximo passo, último passo, né? Dentro de uma jornada orientada por dados. Ativar esses dados. Né? Que é também uma fase bem divertida. E a pergunta associada a essa fase, normalmente é a seguinte. Legal, eu coletei, integrei, analisei, agora eu tenho aqui. A parte de análise faz parte, dentro da etapa de análise, né, da fase, faz parte a etapa de visualização, tá? São aqueles dashboards, aqueles painéis de controle, que eu falei que parece a torre de controle de aeroporto, né? Ou aqueles painéis de trader, né, de bolsa de valores, que está ali. Então você coletou, integrou, analisou os dados, e aí você tem ali à sua disposição todo um arcabouço de inteligência. E a pergunta é, o que eu faço com isso? Como eu gero valor agora? Porque se eu parar na etapa de análise, por exemplo, eu vou ter toda uma inteligência, né? Eu vou ter aprendido sobre o meu mercado, sobre o meu cliente, sobre os meus produtos, as jornadas, ofertas, concorrentes, muita coisa eu vou ter aprendido. Só que se eu não fizer nada daquilo, é a analogia de você vai lá, faz um curso e não põe em prática, né? Então, a fase de ativação, ela é essencial, ela é crítica para a jornada de geração de valor. Bom,
Então, como a gente faz essas ativações? No caso da empresa de telefonia, ela ativou os dados fazendo preenchimento automático. Não envolveu alguma ação do cliente. Ao contrário, tirou uma ação do cliente. Então, uma outra forma de analisar isso, tecnicamente, a gente chama de pontos de fricção. De atrito mesmo. Então, quanto menos pontos de fricção, de atrito que o cliente precisa parar para pensar de novo, eu sigo ou não, melhor, porque aí ele faz a jornada mais suave, tá? Então, outros casos, porém, vai pedir, demandar uma ação do seu público. Uma das que eu sou fã incondicional, gera resultado, e a gente na semana que vem vai se divertir bastante, porque a gente tem dois encontros bastante práticos, focados em... na segunda-feira a gente tem a oficina e na quarta uma mentoria prática. E eu vou conduzir com vocês uma dinâmica onde a gente vai fazer isso que eu vou falar agora, que é assim... Até se assemelha um pouco ao que o Antônio trouxe aí da recuperação de carrinho, né? Imagina o seguinte, para a gente ficar aqui no universo dos dados, né? Imagina que você tem uma loja, tá, de, sei lá, bolos. Né? Você tem uma empresa que vende bolos. E aí não é muito grande a variedade, mais ou menos custa a mesma coisa, os seus produtos. E você tem lá o volume, né, de visitas. As pessoas que vão na sua loja. E compram ou não compram. Serve, tá? Eu falei bolos aqui sem nenhum motivo específico. Serve para praticamente qualquer negócio, a estrutura do raciocínio. Num determinado período, pode ser 1 mês, 3 meses, 6 meses, tudo que se refere a dados, quanto maior o volume, maior tende a ser a confiabilidade daqueles dados. Os algoritmos de inteligência artificial, machine learning, funcionam assim, né? Quanto mais dados você der, mais confiável é o algoritmo, porque a análise fica mais precisa. Você não pode tomar uma decisão, por exemplo, se 2 pessoas entram na sua loja, uma compra e a outra não, você não pode fazer uma análise anual e dizer assim, eu tenho uma taxa de conversão de 50%. Aquilo é um fato isolado, né? Não é um padrão. Então, quanto mais dados, mais próximo de a gente ter um padrão confiável. Aí imagina o seguinte, tem lá um certo padrão, você sabe que entram 10 clientes por dia na sua loja, para facilitar a conta a gente vai dizer que são 30 dias no mês. Então você recebe 300 clientes por mês. Tá? 10 clientes por dia, e vamos ficar na conta aqui que cada 50% comprem. Então você faz 5 vendas por dia, 150 vendas por mês, e o seu bolo custa R$20. Bom? Quanto dá isso? Então, 10 clientes por dia, 5 compram a R$10, R$1.500 é o que eu vendo no mês, tá bom? Eu sei que não dá isso, né, gente? Um negócio, uma loja para vender R$1.500 por mês, mas é um exemplo simples aqui. O que acontece? Eu vou olhar os últimos 6 meses. Eu tenho 150 pessoas por mês que não compraram. Sem a gente olhar para detalhes agora de recorrência, se era a mesma pessoa, se não era, quantos voltaram, tá? Eu tenho 150 que não compraram por mês. Nos últimos 6 meses, eu tenho 900 pessoas que foram até a minha loja e não compraram. Por qual motivo? Eu não sei. E se eu fizer, vamos dizer que eu fui um empresário já mais ligado nessas questões, e eu peguei os contatos. Não, deixa aqui seu WhatsApp ou seu e-mail, seu telefone, porque eu vou te avisar, você queria comprar o bolo número 2, que não tem hoje, mas amanhã vai ter, eu te aviso. Tá bom. Aí você pega essas 900 pessoas que não compraram nos últimos 6 meses e faz algum tipo de contato. Oi, olha, a gente tem agora um novo cardápio de bolos. Além de bolo, a gente também tem pães. Ou, olha, se chegar num nível mais de detalhe, olha, o bolo de laranja, sem glúten que o senhor queria, agora a gente tem.
Resumo da história, pessoal. O conceito vale muito mais do que o detalhe. É assim, os 900 que eu falei, que não compraram nos últimos 6 meses, não vão comprar com um e-mail. Mas eu garanto que uma parte vai comprar. Pode ser que sejam só 150, pode ser que sejam 450. Eu já fiz inúmeras vezes esse processo, a gente chama de reativação. Clientes que não compram, normalmente no segmento B2B, né, corporativo, a gente usa a linha de corte de 6 meses. Se aquele cliente não compra de mim há 6 meses ou mais, a gente lança campanhas de reativação, ou com cupom de desconto, ou com uma promoção, uma chamada para ele vir conhecer a loja nova, o portfólio novo, enfim. Isso é um exemplo claríssimo de ativação dos dados. O que eu precisei fazer? Eu precisei coletar os dados e descobrir que 5 clientes compravam e 5 não, por dia. Eu precisei coletar dados e descobrir qual era o valor de cada compra. Eu precisei integrar esses dados de uma forma que eu conseguisse ter um padrão, né? Então, a média é 5 por dia. Não é que todo dia entram 10 e 5 compram. Eu integrei esses dados para chegar num padrão. E aí eu analisei esses dados para perceber que uma parte comprou, outra parte não comprou. Eu posso ter mais informações nesse. Pode ser que os que compraram foi que dia? Foi tal dia da semana, foi mais perto do final de semana. Ou foi quando eu tinha o sabor tal, ou foi quando eu tinha promoção. A partir daí, eu pego esses dados que eu coletei, integrei, analisei e ativo em forma de uma oferta. Posso mandar por e-mail, posso mandar por WhatsApp, posso colocar naquelas lousas que em alguns lugares, cafés, por exemplo, costumam ter. Eu posso fazer um anúncio no Google, o meu negócio, que direciona pessoas quando eu tenho negócio físico, através de anúncios. Eu tenho X possibilidades infinitas para fazer a ativação. E aí, essa ativação que eu fiz, ela retroalimenta todo aquele sistema de inteligência. Até um ponto, pessoal, e não é complexo, de eu ter essa rotina automatizada. De você ter um sistema, um CRM, por exemplo, que olha, se você tem, por exemplo, um padrão de clientes que compra todo mês no seu negócio, que não é mais o de bolos, né? E um mês aquele cliente não compra, o CRM manda uma mensagem automática para ele: oi, sentimos sua falta. Olha só o que a gente separou para você, porque a gente queria te ter de volta. Ou esse mesmo sistema, voltando no exemplo da academia, ele manda uma mensagem, não quando está terminando o plano que aquele cliente comprou, mas quando aquele cliente falta 2 dias ou 3 da semana, ou quando ele atrasa um pagamento. São indicadores de que ele está se distanciando. Se ele comprou um plano que dá direito a ele ir 5 vezes por semana, e ele começa a ir 5, depois 5 de novo, 5, aí ele passa para 3, aí uma semana ele não vai, o seu sistema precisa te avisar ele. O que está acontecendo? Estamos aqui te esperando, a gente preparou para você um treino especial para te receber de volta e você voltar a cuidar da sua saúde. Antes que seja tarde e ele, putz, não dá mesmo para eu ir, não vou mais, e ninguém está nem aí para mim. E aí ele vai, possivelmente, depois de mais um mês, 2 ou 3, comprar de novo, mas em outra academia. Legal, pessoal? Dentro da nossa premissa aqui de respeitar os horários, a gente está encaminhando para o encerramento. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, a gente tem poucos minutinhos que dá para responder alguma coisa mais prática. Tá? Do contrário, do ponto de vista de conteúdo, é o que a gente tinha trazido para hoje. Como eu comentei, na semana que vem, a gente vai fazer algumas rotinas de implementação mesmo, então a gente vai fazer exercícios, vocês vão ser avisados antes, especialmente eu volto a lembrar que existe um grupo no WhatsApp dos participantes aqui, onde a gente passa algumas informações, link das aulas, materiais complementares, alguns avisos sobre os temas que a gente vai tratar em seguida. O benefício disso é que vocês podem se preparar, né? Quando vocês sabem antes, embora tenha o calendário publicado, tá? Vocês podem falar, então segunda-feira vai ser a parte prática, deixa eu já me... Na segunda-feira, por exemplo, a nossa
a nossa atividade tem a duração de 2 horas. A gente tem um pouco mais de tempo para fazer esses experimentos, pôr a mão na massa, atender vocês de uma forma mais personalizada, mais prática, tá? Que legal, obrigado, Sandra. Estamos aqui para isso, a contribuição de vocês é muito valiosa. Quando você faz um comentário assim, eu sempre digo, né, as outras pessoas também se beneficiam. A gente está muito mais do que aqui no intuito de fazer uma apresentação, uma palestra. A ideia mesmo é que vocês coloquem isso em prática nos negócios de vocês, quem for consultor no negócio dos seus clientes, nos negócios dos seus conhecidos, familiares. Vamos disseminar essa cultura de geração de riqueza, acima de tudo, né? É bom para todo mundo isso. Então, reforço o convite durante as aulas, as nossas apresentações aqui, fiquem super à vontade, tá? Para interagir, para trazer dúvidas, questionar, falar, isso aí que você falou, eu acho que não é bem assim, talvez que ótimo, vamos, né? A gente não tem pretensão nenhuma, eu e o Cláudio, de dominar o tema, né? De tipo, encerrar o assunto aqui, pelo contrário, a gente quer trazer essas provocações, essas reflexões e todo mundo aprender junto, né? Essa é a ideia. Planejando, colocar em prática, demorar planejando e executar rápido. Legal, Bruno. Olha, a gente pode explorar um pouquinho mais, de uma perspectiva um pouquinho mais ampla, tá? Uma coisa não exclui a outra, tá? Do demorar planejando e executar rápido. É um modelo que a gente vai explorar aqui e a gente consegue andar em paralelo com 2 trilhas, uma de inovação e uma de execução, e calibrando assim os esforços em cada uma, né? Eu gosto muito de uma frase que é lá do Vale do Silício, que fala assim, a inovação paga a minha aposentadoria e a execução paga o meu salário. Então, dá para planejar um pouco, executar um pouco em paralelo. A execução, ela alimenta a inteligência do planejamento que está sendo gerado, sabe? É bem interessante esse modelo, assim. Acho que vale... Verdade. Legal, gente. Então, convido vocês reforço, né? A participarem lá no grupo do WhatsApp para ter essas informações também. E se preparem aí que segunda-feira que vem e quarta vai ser bastante divertido. E aí vai ser mais legal porque a gente já consegue, né, sentir assim, colocar em prática alguma coisa e já falar, putz, deu resultado. Talvez não o que eu esperava, mas já vai gerar um aprendizado, tá bom? Importante é isso. É aquilo que eu falo, a diferença entre tentar e testar. Quando a gente testa, existe uma hipótese que a gente quer validar ou cancelar até, né? Tipo, não era o que eu esperava e tudo bem. É um indiferente de tentar quando a gente fala, deixa eu ver o que dá. Deixa eu ver o que dá, não resolve, não me ajuda, né? Não gera aprendizado. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço mais uma vez bastante a presença de todos. Contem com a gente. Equipe Senac, eu, o Cláudio, os consultores estamos aqui à disposição para ajudar vocês a decolar seus negócios, tá bom? Que bom, Ale. Estamos e vamos continuar decolando aqui, viu? Gente, muito obrigada pela participação. Vencemos mais uma semana. Segunda-feira estamos aí, como o Ale falou, né? Vamos colocar a mão na massa. Então, peço que vocês possam estar entrando no grupo do WhatsApp, né? O link foi enviado. Se não está conseguindo acesso, pode falar comigo, envia um e-mail, tá bom? Porque algumas pessoas já falaram aqui comigo, Ale, que não estava no grupo. Aí eu já vou adicionar, já vou mandar o link, tá bom? Então, gente, boa noite a todos. Perfeito, pessoal. Até segunda-feira. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.